Por que tu foi pra lá, cara, nessa época? Tu fazia reportagem. Não, a primeira vez que eu fui para lá, que eu fui para Gaza, foi na segunda intifada, quando Gaza ainda tinha os colonos israelenses, que são chamados de colonos, né? Eu acho até a expressão assim curiosa, né? Você se remete ao Velho Oeste americano, como se estivesse explorando uma área de selvagens, né? Peraí, que porra é essa? Já fica de complicado você chamar os índios de selvagens, né? Hoje em dia, mais ainda. Eu tô falando, mas com certeza não era o caso da Palestina, né? Estamos falando de uma região que é o berço, em grande parte, da ideia de civilização, é o Oriente Médio, Iraque, aquela coisa toda. Então, foi a primeira vez que eu fui, foi na segunda intifada, e Gaza tinha ainda os judeus lá dentro. Depois aí o Sharon tirou os judeus e Gaza ficou só com os palestinos. Depois eu voltei outras vezes e voltei agora nessa operação de repatriação dos brasileiros. Assim que começou a guerra, né, tinha muito brasileiro religioso que estava visitando, o pessoal Tinha os evangélico, caras na festa, né? tinha o pessoal da festa também, que tinha e tem muito brasileiro em Israel de origem judaica e tem muito turista também. Então, o governo brasileiro fez essa operação, que começou pelo lado israelense e mandava avião e trazia a gente, mandava avião e trazia a gente. Eu fui numa dessas e fiquei lá praticamente uma semana e fui nesse kibutz do lado de Gaza, conversei. Esse kibutz é tão interessante que tem o Museu Adoniran Barbosa. Porra. Tem o Museu do Oswaldo Aranha, que foi brasileiro mesmo. Muito brasileiro mesmo, assim, na sua origem, na sua história. O pessoal dava show. É um kibutz do final dos anos 40, quer dizer, é um dos mais originais, assim, dos kibutz mais antigos lá de Israel. Tive na fronteira do Líbano, que é o pessoal do Hezbollah que atacava lá, etc e tal. O governo de Israel estava tirando as pessoas de lá, muito medo também, time de Jerusalém. Deu para a gente mostrar algumas coisas. E, claro, tinha os ataques acontecendo dos foguetes do Hamas. Agora, os foguetes do Hamas não têm a sofisticação, obviamente, dos foguetes de Israel, nem o poder, nem o nível de potência bélica, né? E o domo de ferro que protege Israel desses mísseis, desses foguetes, é muito sofisticado tecnologicamente. Então você tinha a sirene, você meio ficava ali, enfim, mas você sabia que ia chegar o mísselzinho de Israel e bum, bum, lá no céu, explodia o foguete. Então, não é perigoso? Não era. De verdade, não era perigoso. Claro que eu cobri outras guerras, mas nesse caso, eu diria que é uma guerra molezinha de fazer, até porque, obviamente... Se tu estiver dentro de Israel. Dentro de Israel. E Israel não deixava estrangeiro ir para Gaza. Não tem nenhum repórter estrangeiro em Gaza. Eles nunca deixaram. E mataram vários repórteres palestinos em Gaza. Já vários, né, que morreram em bombardeios, etc. e tal. Lamentavelmente. Mas é ruim, porque claro que se tivesse a imprensa estrangeira dentro de Gaza, como já teve em outros momentos, até em outras guerras que Israel permitiu. Principalmente tem uma região ali mais perto do mar, no norte de Gaza, onde tinha uns hotéisinhos direitinho, que a imprensa ficava lá, etc e tal, não ficava se aventurando muito, mas pelo menos estava lá podendo falar com alguém, enfim. Isso é muito ruim, porque de fato é uma das expressões mais usadas, né? Não podemos verificar independentemente os dados dos mortos em Gaza. Como se a gente pudesse verificar independentemente os dados de Israel ou dos Estados Unidos. Quer dizer, numa guerra, cada um fala o que quer um pouco e você, como repórter, fica ali meio no meio, né? Meio tentando ver, mas você não tem como ficar contando o morto, como também não tem que ir no front de batalha para ver quantos soldados morreram. Você não é soldado para estar dentro de uma batalha. Então, quer dizer, isso é meio... Agora, o Hamas, que manda desde 2006, né, que foi a eleição deles, a última eleição, não fizeram a eleição depois, as outras vezes que tiveram mini-guerras, hoje, em relação a essa, parecem menores, claro, o número de mortes que o Hamas divulgou estavam corretos. Depois se viu que estavam corretos. Então, o número hoje que já passou de 20 e tantos mil, acho que está 24 mil por aí, é um número que provavelmente é verdadeiro e tem os números das pessoas desaparecidas, que estão, acho que em torno de 7 mil mortos, 7 pessoas desaparecidas. Se você vê as imagens dos escombros, né, não são coisas que você pode reformar. E se você compara, porque eu estou falando que é recente, né? Recentemente todo mundo viu imagens da guerra da Ucrânia. Então, Rússia, poder militar, lançando mísseis na Ucrânia. Mas você vê os prédios da Ucrânia, estão ali, destruíram 2 andares, 3 andares, mas o prédio está de pé. Em Gaza, não.
o prédio vem abaixo. Isso eu vi, a primeira guerra foi a Guerra do Líbano, em 2006, que o Israel atacou o Hezbollah lá, e eles fizeram isso com um bairro inteiro de Beirute, que era o bairro onde tinha mais pessoal do Hezbollah, que no sul de Beirute, que eram uns mísseis que você bombardeia de uma pega a maneira base, que cai né? tudo. Até os primeiros mortos da Guerra do Líbano eram até brasileiros. Era um casal de libaneses que veio morar aqui e voltou de férias lá com 2 filhinhos que tinham nascido aqui, eram crianças brasileiras, foram os primeiros a morrer em 2006. Tinham sido uma família de libaneses brasileiros, né? Como tantos aqui, né? Em São Paulo, por cima tem muitos, né? Agora, então, hoje, Gaza, e você fica até imaginando o seguinte, tudo bem, vamos imaginar que isso aqui vai ter que acabar algum dia, né? Embora o governo de Israel fale que esse ano, que vai demorar ainda esse ano todo. Enfim, mas além da guerra, e eu acho que essa talvez seja a questão que seja mais indefensável do ponto de vista moral, é você impedir que entre comida, que você fechar a torneira de água. Você imagina a falta d'água? Tem 5 usinas de dessalinização em Gaza. Só uma funciona. Não, são 3, na verdade. São 5 de esgoto, né, de tratamento de esgoto. Só uma de água funciona a 7%. 1 a 7% da capacidade. A falta d'água lá, e a falta d'água a gente sabe que está na raiz de doenças todas, né? Porque você fala para o teu filho, vai lavar a mão antes de comer, não fala? Agora, é possível hoje em Gaza você falar para uma criança lavar a mão antes de almoçar? Bom, claro, se tiver e se almoço. tiver almoço, entendeu? Quer dizer, então, você não poder entrar comida, não poder entrar água, não poder entrar remédio, não poder entrar combustível para as bombas que tiravam a água do solo, né? E que são fundamentais também nesse aspecto, você está punindo 2.300.000 pessoas. Quer dizer, é uma coisa assim, uma punição coletiva, que é algo que, se você vê na Cisjordânia, não só em Gaza, é algo que Israel vem aplicando ao longo do tempo, punições coletivas, tornando a vida do palestino insuportável. É insuportável. E é curioso. E mais ódio também, né? Mais ódio. E produzindo mais ódio. Você vendo esses colonos hoje já passaram 600.000, né? Que estão em cima de aldeias israelenses e aldeias palestinas embaixo, e esses assentamentos em cima. E isso radicalizou. Antes desse ataque do Hamas, tinha havido uma radicalização muito grande de colonos atacando aldeias palestinas. Isso nunca tinha... Em Gaza? Não. Na Cisjordânia. Do outro lado. Na Cisjordânia. Porque em Gaza já não tem mais assentamento nenhum judeu. Então os ataques estavam acontecendo, houve uma radicalização muito grande desses colonos, que hoje são muito importantes no governo israelense, porque o parlamento israelense tem 120 deputados. E como o regime lá parlamentarista, você precisa de 61 votos, né? O Likud, que é o principal partido, que é o partido do Netanyahu, etc. e tal, tem, sei lá, seus 30 e poucos, etc. e tal. Então ele precisa de pequenos partidos para somar até os 61. E acabou que tudo foi muito para a extrema-direita. Esse governo de Israel é o governo mais de direita e mais violento e mais anti-paz. Não que os outros fossem muito favoráveis, não, mas perto desse, não com a comparação. E estava acontecendo antes da guerra, né, essa tentativa de um golpe que o Netanyahu estava dando na Suprema Corte. Porque a única coisa que em Israel tem que, de certa maneira, freia as decisões do governo, ou julga decisões do governo, olha, isso pode, isso não pode, é a Suprema Corte. E ele estava querendo dar uma espécie de um golpe legislativo, dizendo, eu tenho 61 votos e estou dizendo que agora juiz não vale nada, ou quase nada. Eu decido. E há meses que estava tendo todo sábado, né, que é o dia sagrado dos judeus, o Shabat, estavam tendo protestos de metade da população que não votou no Netanyahu contra esse golpe. E aí aconteceu a guerra. Claro que está em guerra. Nesse momento de guerra, meio tudo parou, porque, claro, está se apoiando o Estado nesse momento. Embora exista um crescente incômodo de muita gente em Israel do que o governo está fazendo e de que ponto. Como está queimando a imagem de Israel esse nível de brutalidade. Entendeu? Porque Israel já tratava mal os palestinos, mas o mundo fingia que não via e era assim, o jogo, segue o jogo. Mas agora, né, é uma coisa que